Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mestre do Transportes. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Márcio Pirron, que atua na Max Advisor. Márcio, seja muito bem-vindo, agradeço pela oportunidade de você estar aqui. E para dar início a essa conversa, eu queria saber sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente, de onde você começou, para abrir a empresa. Vamos saber um pouquinho de você agora. Excelente, para mim é uma alegria estar aqui. Obrigado pela oportunidade, a todos que estão ou vão assistir no momento adequado. Bom, a trajetória da Máxima, no caso, a minha trajetória hoje são 33 anos profissionais. E eu comecei estagiando numa multinacional americana. Eu tinha um sonho, tinha um desejo de não seguir uma mesma linha de história que é comum a todos os brasileiros, Eu fazer um concurso público, começar numa estrutura qualquer para depois escolher a carreira, Desde o início eu tinha no meu coração de tentar alcançar algo diferente, que eu venho de uma família de limitação econômica, eu venho de uma família de limitação até cultural, e o teto para mim era muito baixo, mas no meu coração existia o desejo, sem saber como nem quando, de alçar um voo maior. E ali, na verdade, eu procurei me posicionar e entender o que eu deveria fazer para romper esse modelo já existente. E aí eu fui conhecer pessoas, ou seja, só através de conhecimento que vem através de pessoas que a gente muda algo em nós. Então eu fui perguntar para várias pessoas se eu precisasse entrar num mundo diferente, o que eu precisaria ter, que capacidade eu precisaria desenvolver, que habilidade eu precisaria adquirir. E eu fui somando essas pecinhas, A história, lógico, é muito longa, de 33 anos, mas eu fui somando essas pecinhas e fui galgando, outras etapas e outras fases da minha vida e da minha carreira. Naquele momento eu era um cristão, eu preciso abordar isso porque faz parte da minha história, respeitando a audiência, mas eu era um cristão que primeiro agia com minha forma de pensar e a minha forma de agir. Mas com a caminhada da vida e com a minha intimidade, com o meu desenvolvimento espiritual, eu entendi que o processo era o contrário, Quando a gente crê que existe um Deus maior que a gente, quando a gente crê que existe um Deus que é poderoso, é o dono do milagre, é o Deus da vida, é o Deus que bota o sopro da vida dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, eu mudei minha postura. Ao invés de eu querer e eu buscar, eu submeti a Ele os meus desejos para que Ele me desse os caminhos. E aí realmente foram caminhos virtuosos. Sempre tem batalha, sempre tem processo difícil, sempre tem desafios. Mas a gente passa de uma forma que a gente não percebe. E ali eu fui progredindo, subindo na carreira, até eu virar o primeiro gestor dessa multinacional, com 22 anos de idade. Então eu fui assumir uma região no Brasil, no norte do Brasil, e ali eu comecei uma carreira de liderança, Eu fui entender o que era liderança, eu tive a oportunidade, por conta da empresa, de alçar alguns treinamentos de liderança da época, americanos, e isso me permitiu já iniciar o desenvolvimento da língua inglesa e também ter conhecimentos diferenciados de liderança. E aquilo me permitiu, a partir dali, abrir um leque muito grande. E aí eu me movimentei dentro do mercado de multinacionais. Eu fui de grandes multinacionais americanas, no Brasil e na América do Sul, mas sempre partindo do Brasil. E ali eu desenvolvi uma carreira realmente bastante diferenciada. É uma carreira que não é simples. Uma multinacional americana, ela é calcada por resultados e por performance humana. Então aquilo ali sempre exigiu muito de mim, não que eu não tivesse disposto, mas depois de 28 anos eu realmente entendi que o meu caminho era outro. Até porque naquele momento, há 10 anos atrás, por desejo de Deus, porque a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, eu até me considero um improvável de viver o que eu vivo hoje, da onde eu vim, da minha origem, da minha falta de capacidade de falar em outros idiomas. Eu jamais imaginei na minha vida que eu moraria fora do Brasil, que eu teria uma posição onde eu pudesse hoje ajudar muitas pessoas, orientar muitas pessoas. Não passava pela minha cabeça porque era inatingível, era um improvável para fazer isso. Só que eu submeti a Deus, e aí aprove a Ele a vontade de nos levar para os Estados Unidos. Eu tinha uma excelente carreira no Brasil, uma condição econômica fabulosa, minha esposa também, uma excelente carreira, já estávamos bastante atuantes na igreja, éramos líderes de ministério na igreja, só que Deus disse que cessou, aquele tempo cessaria na nossa vida e abriria um novo capítulo. Então nós fomos para os Estados Unidos, desconhecidos. Aqui eu era conhecido no mercado que eu atuava, lá eu era simplesmente mais uma pessoa, minha esposa. Não tínhamos ministério, inclusive eu e minha esposa caminhamos só por 2 anos, chorávamos literalmente juntos no sofá à noite lá sozinhos,
perguntando, o que Deus fez com a gente, né? Mas a gente entendeu que era uma prova, era uma lapidação. Cada fase da vida nossa, quando a gente vai mudando de estágio, e esse é o sonho de todo mundo, é crescer, né? Você perguntar para uma pessoa, você quer crescer ou você quer sucumbir? Você quer acabar? Não, eu quero crescer, todo mundo quer crescer. A gente não tem como aprimorar ou crescer da mesma forma, até porque a própria Bíblia, vou pedir permissão a todos, diz o seguinte, não tem como botar vinho novo em vaso velho, porque você contamina esse vinho, você contamina o sabor desse vinho. Isso serve para a gente, não tem como nós crescermos com a mesma mentalidade ou com a mesma forma, com os mesmos hábitos. Nós somos convidados a mudar esses hábitos, essas formas, porque a gente vai crescer. Então a gente precisa se encorpar, se capacitar para conquistar novos estágios. Então assim foi meu início de carreira nos Estados Unidos, e ali Deus me deu um chamado, que é montar a Maxima Advisors, que é a empresa que nós temos hoje, já há 9 anos, para auxiliar brasileiros a alçar mercados internacionais. Aí nós especializamos primeiro em entrar no mercado americano, depois partimos para a Europa e para os Emirados Árabes. Então hoje nós movemos empresários brasileiros e sul-americanos, mas no caso aqui nós estamos falando com o Brasil, então a gente move empresários brasileiros no seu planejamento estratégico, estruturação financeira, para se estabelecer no mercado internacional. Ou seja, hoje, pela questão mundial, existe uma procura muito grande dos Estados Unidos, é o maior país capitalista do mundo, é o maior mercado consumidor do mundo. Qualquer produto que você colocar dentro dos Estados Unidos, ele performa. Lógico, existem regras e critérios. Os Estados Unidos hoje é o país mais regulado do mundo em termos de operação comercial. Para tudo tem regulação, para tudo tem licenciamento. Então, é isso que nós fazemos. Educamos o empresário, preparamos esse empresário para que ele conheça e entenda quais são esses critérios. Hoje, se o podcast pudesse ficar aqui aberto 24 horas, a gente ia falar de diversos casos de brasileiros com estrutura extremamente afortunada em dinheiro, que eles fizeram seus movimentos para os Estados Unidos, gastaram aí 3, 4, 5, 8, 10 milhões de dólares e entre 3 e 5 anos quebraram e precisaram voltar. Por quê? Falta do planejamento, da estruturação e posicionamento correto para entrar no mercado internacional. Então hoje o nosso maior desejo, e quem entrar nas nossas mídias, a página nossa da internet vai ver, a maioria das empresas coloca lá missão, visão e propósito. Sim. E normalmente é ser o maior, ser o melhor, ser o mais assertivo, ganhar mais dinheiro. Se você olhar na visão, missão e da máxima, você vai ver coisas completamente diferentes. Nosso propósito é ser humano. Nosso propósito é alcançar a família do empresário. Então, é que a família cumpra seus sonhos, é que a família realize de forma objetiva os seus negócios, é que essa família seja feliz naquele empreendimento que eles estão fazendo. Então, o nosso desejo, o nosso foco, a nossa missão, visão e propósito, valores, é fazer com que o empresário e a família dele, ou a empresária e a família dele, a propósito, parabéns às mulheres, estamos no mês das mulheres, né? Nós faremos até um evento especial para as mulheres, com certeza vai chegar até você, pode transmitir para o seu público. E hoje as mulheres têm tomado uma posição de destaque bastante grande, nos Estados Unidos principalmente. Então, para fora a gente tem mais oportunidades também? É diferente, eu diria que hoje a mulher de fora, principalmente a americana, a europeia, ela tomou um papel muito forte, ela assumiu um papel muito forte de empreendedorismo. E eu não estou falando de questão homem e mulher ou de submissão à situação familiar, muito pelo contrário, elas continuam sendo mulheres, né, tendo suas famílias, é mais por uma questão realmente da mentalidade. Eu acho que a mulher no passado, lá antigamente, quando a mulher não trabalhava, os sonhos, os desejos dela eram muito tolhidos em termos, né, do desenvolvimento profissional. A partir do momento que abriu o mercado de trabalho para a mulher, lógico, ela partiu para dentro do mercado, mas eu acho que também ela se posicionou muito como, só de eu ser funcionário eu estou satisfeita, né? Questões culturais, é aquilo que a gente falou, para crescer tem que adequar. Então, as mulheres... a mentalidade, né? A forma que a gente é levada, principalmente princípios de casa, né? E aí a gente leva isso também para o nosso ambiente de trabalho. A gente ter uma visão do que a gente foi ensinado e quebrar esses padrões que às vezes não é bom para nós, mas a gente segue o padrão familiar. Exatamente isso. Então as mulheres, em algum momento, colocaram na cabeça, por que não ser empreendedora, né? Por que não empresariar?
E hoje a gente tem realmente um volume de empresas muito grandes nos Estados Unidos e Europa que mulheres são as líderes. Nos Estados Unidos, inclusive, existe um programa de governo que beneficia uma empresa quando a mulher é a principal sócia dessa operação. Então tem várias famílias que vão se movimentar daqui do Brasil para lá. A gente orienta isso também. É uma política do governo que chama Minority Companies Grants and Benefits, ou seja, são benefícios e recursos que o governo dá para empresas onde a mulher ela é a sócia majoritária da empresa. Então aqui no Brasil a sociedade é liderada pelo marido muitas vezes, e lá quando eles montam a operação eles invertem essa sociedade e deixam a esposa na frente da operação, porque existem benefícios e privilégios diferenciados por uma empresa minoritária, que eles chamam lá minority. E não é porque a mulher é minoritária, ela é menos, ela é menor, não. Porque eles entendem que dando mais espaço, essas empresas conseguem performar melhor. Então, essa é uma outra realidade, então é uma questão de cultura. Então a gente trabalha muito essa questão de cultura. A Máxima, de novo, já tem 9 anos, a gente vem hoje progredindo com esses empresários brasileiros, aterrissamos eles hoje, a grande maioria nos Estados Unidos, por força do posicionamento comercial, lógico. E há pouco tempo atrás nós abrimos um segundo capítulo de serviços, que é o capítulo da transferência financeira patrimonial. Sim. A gente tem visto, principalmente depois da pandemia, uma movimentação dos empresários brasileiros retirando seus recursos financeiros, não todos, né? Aqui eu faço até um comentário pessoal meu, uma observação pessoal minha, já está publicado nas minhas mídias. Saíram várias matérias aqui no Brasil onde empresários ricos estão em fuga do Brasil. Empresários estão tirando seus dinheiros do Brasil. Eu diria que não é verdade. Os empresários, eles levaram décadas, centenas, tem empresários inclusive que o negócio deles é secular, vem de avô, pai, e agora eles estão tocando a terceira geração de negócio. Eles empregam centenas ou milhares de empregados. Aqui nós estamos aí na estrutura do transporte aqui junto com a Camila, ou seja, essas empresas de transporte são centenárias, têm décadas no mercado, empregam aí milhares de pessoas. O empresário, dono dessa empresa, não está fugindo do Brasil, ele não está tirando os recursos dele do Brasil, ele está protegendo, salvaguardando alguma coisa para o futuro da família e para o futuro da continuidade, inclusive, do tipo de negócio que eles têm. Então a minha observação é essa: hoje vários empresários buscam o mundo internacional financeiro para quê? Proteção e sucessão. E nós nos especializamos nisso também. Nós somos hoje licenciados pelo Departamento de Finanças do governo americano, não trabalho para empresa financeira nenhuma, tem uma licença do governo para fazer estratégias de estruturação de fortunas para serem custodiadas dentro do mercado americano. Nós fazemos isso também, é um outro benefício que o nosso cliente vai ter como uma oferta extensiva aí da estruturação global daquele negócio da família como um todo. Trazendo o que você faz, fala pra gente como que é pro brasileiro ele abrir a sua empresa para fora, né? Quais são os primeiros passos que ele precisa dar? Porque, como foi falado, né, muita gente está fugindo, mas alguns, na verdade, já estão para fora porque já teve essa visão, né, aberta de entender que é importante você ter um negócio fora também, né, principalmente da situação que está o Brasil. Uhum. Mas, trazendo essa visão, como que é para a pessoa, quero ver como que eu faço para abrir minha empresa fora, né? Quais os primeiros passos? O que você me orienta nesse sentido? Excelente pergunta, Camila, e a gente escuta muito ela de alguns empresários. Vários empresários não fazem essa pergunta e acabam tropeçando. Sim. Hoje, para entrar nos Estados Unidos, e aqui eu tive observando também, tenho visto os jornais brasileiros, né, a mídia brasileira, eu não vejo isso lá, eu acompanho quando eu venho para o Brasil, um pouquinho antes eu começo a olhar, me surpreende algumas manchetes ou notas que saem aqui, que o Trump é um opressor, que o mercado americano está fechando a porta para o brasileiro, os Estados Unidos não têm interesse. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Trump não é um opressor, né? Desde o início da campanha dele foi claro, e não é o Trump que determina, é o partido. Lógico, a gente associa muito o presidente do país como sendo a autoridade que define as situações. Nos Estados Unidos, menos que o Brasil, inclusive, o presidente da República não tem poder como presidente aqui no Brasil. O presidente da República Americana, ele só executa quando o Congresso aprova, ou existe uma permissão para ele iniciar um processo. Então, não é o Trump, eu já adianto para todos, é o partido primeiro, é uma decisão de política de governo.
eles criaram o MAGA, que tanto sai na televisão e muita gente talvez não saiba, Make America Great Again, ou seja, voltar aos princípios dos primórdios, quando os Estados Unidos eram uma potência absurda, consumiam os produtos do mundo inteiro e também proviam para o mundo inteiro. Hoje os Estados Unidos estão com algumas relações comerciais abaladas por conta de alguns cenários econômicos que não foram cumpridos no passado, e hoje a premissa do governo americano é restabelecer os Estados Unidos. Para isso, ele precisa adotar novas regras. Ao contrário de tudo isso, várias pessoas comentam que os vistos estão mais difíceis, os vistos estão mais complicados. Nada disso é uma verdade. Continua tudo da mesma forma, só que com critérios diferentes. Sim. Hoje, os Estados Unidos estabeleceram uma regra, um critério que qualquer pessoa que tiver uma certa qualificação, está disposta a produzir, a gerar resultados, a gerar crescimento, é muito bem-vindo aos Estados Unidos. E não importa o nível, pode ser qualquer pessoa mesmo. Então, desde que você busque realmente entender que você vai fazer parte desse processo. Se você pensar, hoje eu quero ir para os Estados Unidos, eu nem sei o que eu vou fazer lá, mas eu quero estar lá e quando eu chegar lá eu vejo o que eu vou fazer. Realmente isso hoje está limitado. Sim. Não tem como. Os Estados Unidos, inclusive, está num processo de deportação de imigrantes, primeiro criminosos. Eu quero ressaltar, Estados Unidos tem deportado imigrantes criminosos, com ficha criminal no país de origem ou com ficha criminal nos Estados Unidos. Depois vai começar a deportar imigrantes ilegais. Está na Constituição americana, né? Então não é a decisão do Trump, basta olhar a Constituição americana. Qualquer processo imigratório em desacordo com a regra, esse imigrante ele já é configurado como um criminoso federal nos Estados Unidos. Então qualquer imigrante sem documentos, se for abordado pela polícia, ele automaticamente é indiciado naquele momento como um criminoso federal. Crime federal dá banimento, ou seja, você vai ser deportado e recebe um selo que você nunca mais, em hipótese alguma, vai entrar nos Estados Unidos. Pronto, isso é Constituição, é uma regra, não se discute. A gente pode até não concordar, todos temos o direito de não concordar. Sim. Mas essa é a regra, sempre foi, e os outros presidentes antecessores fizeram vista grossa a essa regra. Eu estou sendo sempre o mais claro possível para transmitir a informação mais correta possível para a sua audiência. Não, né? Mas é o correto fazer, né? Porque a gente vê que a mídia, ela traz uma visão e as pessoas não buscam essa informação por completo. Ela segue o que está escrito, o que está falado ali, mas tem que ter uma informação a mais, né? Entre linhas, né? Eles esquecem. Hoje o brasileiro, ele quer o mais rápido. A primeira palavra é o que vai ficar na mente dele, que é o que está banalizando e entregando aí a mídia, né? Ela não entrega por completo exatamente a matéria ou o que é para acontecer. Por isso que houve muita gente falando que os brasileiros estão fugindo dos Estados Unidos. Não. A maioria já tinha esse conhecimento, só que tem que entender o porquê, então por que eles estão fugindo, né? Eu sei que aqui no Brasil a reforma tributária tem mexido com muitas pessoas, né? Eu ouvi já de empresários falando assim, eu estou pensando em fechar minha empresa, porque eu não sei como vai ficar. Mas a informação que está chegando até ele, como que está chegando isso daí? O que você precisa entender, né? O que você não entendeu, que a gente pode trazer clareza para você, porque você não precisa fechar a sua empresa. De forma alguma. Eu só contextualizei no início e concluindo a sua pergunta, é isso. Ou seja, o que o empresariado hoje precisa fazer para almejar uma posição fora do Brasil? Primeiro, entender o contexto. Sim. Então, realmente, não se prenda às mídias, né? Não se prenda ao que é televisivo ou jornais. Entra no site da Embaixada Americana, por exemplo. Se você quer ir aos Estados Unidos, entra no site. A Embaixada vai mostrar para você quais são as regras e os critérios. Nós temos hoje profissionais que trabalham conosco, que nós fazemos, como eu falei anteriormente, nós educamos o empresariado. Então a gente vai passar para o empresariado passo a passo. E o passo a passo que você perguntou primeira coisa, planejamento, é a primeira forma. Eu quero ir embora para um outro país, quero estabelecer minha operação no outro país. Então qual é o planejamento inicial? Como eu abro essa operação? Abrir uma empresa nos Estados Unidos, você só precisa de $350 e 20 minutos dentro do sistema no computador, você tem uma empresa aberta. Mas essa empresa vai fazer o quê? Vai servir para quê? Quantos sócios? Quem são esses sócios? Quem são os sócios na operação do país de origem? Então isso tudo, se você já não planejar a partir daí, já deu errado lá. Sim. Então a gente sempre recomenda advogados tributaristas, contadores CPA. Então esse é um contador internacional que lá nos Estados Unidos ele olha para o Brasil e olha para os Estados Unidos e integraliza a sua operação empresarial. Então isso é fundamental. É qualquer contador? Não, tem que ser um contador CPA, porque ele enxerga as operações internacionais
e vai evitar que o empresário cometa erros e riscos tributários. Então, advogados tributaristas, contadores CPAs, planejadores de marketing, porque vão adequar seu produto, seu portfólio e preparar você para entrar no mercado americano. Fazer uma pesquisa de mercado. Seu produto ou serviço entra onde? Dentro do hall de provedores americanos. Então você entra no topo da pirâmide, você entra no meio da pirâmide de provedores ou você entra lá por baixo. Tem que entender qual é a sua estratégia, qual é a sua capacidade financeira de entrar no mercado americano. Empresas de transporte, por exemplo, atendi um empresário de transporte brasileiro, ele está comprando a parte de uma operação de uma frota de caminhões lá e ele queria ser sócio lá, quer ser sócio, nós estamos nesse momento conversando. A primeira pergunta, frota de caminhões, segunda pergunta, né, que eu fiz para ele foi o seguinte: qual é a sua disponibilidade de investimento nos Estados Unidos? Eu tenho uns $500 mil. Eu falei, $500 mil você compra 2 caminhões. E você está tentando entrar de sócio numa frota. Isso é verdade? Ou seja, se você não se preparar da forma adequada, como é que você senta na mesa para propor uma sociedade uma frota de caminhões? Se ele não tiver pelo menos $3 milhões para começar uma conversa, não faz sentido. Sim. E ele ainda me perguntou assim: Márcio, então você não quer que eu monte minha operação? Eu falei, eu não quero não, eu quero mais é que você monte sua operação. Eu estou te ajudando a você não tropeçar na negociação na hora que você for para a mesa negociar com o dono daquela frota. Então, assim, de novo, nosso papel é educar e dizer o que é necessário. Cabe ao empresário entender se ele tem os recursos, não só financeiros, mas os recursos estruturais, né, para operar, ou se ele se capacita um pouquinho mais e vai. Então, respondendo de novo a sua pergunta, precisa ter planejamento e preparação. É a primeira fase. Antes, a maioria dos empresários, onde eu vou morar, que casa eu vou comprar. Sim. Isso é a última coisa. A primeira coisa é como eu transfiro parte da minha operação, como eu entro no mercado americano, como eu me estabeleço lá. As consequências naturais é onde vai morar, que casa comprar, a escola que vai estudar, que isso nós também temos um concierge que a gente dá esse conforto para o nosso cliente. A gente orienta o cliente onde morar, a escola, explica as regras, como funciona, né? Tem vários casos curiosos, eu sempre publico na minha mídia de vez em quando, aproveitando no como se preparar, que é a sua pergunta. Lá tem um tal do ônibus amarelo que leva a criança para a escola, né? E vira e mexe eu publico sobre isso. O ônibus amarelo, ele vai na via, ele para e ele abre as aletas com a placa de pare, stop, e as crianças descem. Aquele ônibus, quando ele abre aquela plaquinha, para quem não conhece e não sabe, aquela plaquinha, aquele ônibus vira na hora o representante do poder daquela cidade. Quando ele abre a plaquinha, o carro tem que parar. Na hora. Se o carro passar, na hora ele faz um alerta, sempre tem polícia por perto. Esse carro que passou, o motorista vai ser parado, vai ser multado e, dependendo da velocidade ou da condição que ele passou, pode ter a carteira cassada. Então, assim, regra, lei e cultura. Você vai para um outro país, o mínimo que você pode fazer antes de começar é entender qual é a regra, qual é a lei e qual é a cultura daquele país, para entender como você vai se inserir naquele país. É porque aqui no Brasil é diferente, né? É ruim falar, mas o jeitinho brasileiro que todo mundo acaba utilizando, acham que não funciona, mas fora, né? É importante as pessoas saberem como que ela quer, o que ela tem buscado. Porque para ir para fora, todo mundo, né, é um sonho. Acho que muitas pessoas sonham em ter. Mas você vê as regras. Se você não consegue cumprir aqui, como você vai cumprir fora? É isso aí. E é gozado até isso que você comentou, porque a gente vê isso, vários brasileiros. Sim. Chega lá, você vê lá uma placa, é proibido jogar o papel no lixo. O brasileiro come, enfia no bolso, vê uma lata de lixo, vai lá e joga. Agora, por que aquele joga pela janela do carro? A gente anda aqui na rua, por que você vê latinha na rua e copinho na rua? Principalmente o brasileiro que já foi lá, já foi para a Disney, foi passear nos Estados Unidos. Por que você, brasileiro, quando volta aqui para o Brasil, não toma essa atitude? Mas limpeza urbana é problema do serviço público. Se você quer viver num ambiente diferenciado, seja você o iniciador desse ambiente diferenciado. Pelo menos na sua casa, na sua rua, no seu bairro, você faz o que é correto, o que deveria ser, né? Mas o poder não cuida das coisas, meu vizinho joga no lixo, ok. Seja você começar um movimento de transformação de cultura. Então eu, por exemplo, sempre vinha aos Estados Unidos porque eu trabalhava para empresas multinacionais. Quando eu voltava, eu adotava as medidas americanas na minha casa. Então o meu lixo eu ensacava, o meu lixo eu arrumava, o meu lixo do quintal eu juntava, botava no despacho de lixo. Lixo na rua, por onde eu andava, eu recolhia e jogava na lata. Uma pessoa que olha a gente fazendo isso,
ela começa a fazer. Imagina se isso dissemina. Daqui a pouco a gente está vivendo num ambiente diferente, né? Então, cada um de nós é um fator de transformação, né? É verdade, tem a diferença. Aproveitando, queria falar como que é as negociações. Isso é ótimo, isso é bem legal, isso é uma pergunta legal, é completamente diferente, né? Vários empresários buscam o mercado internacional, e aí Estados Unidos, Europa e as Arábias hoje estão como foco, né, de saída do empresário brasileiro, principalmente exportação de alimentos e bebidas. E como é fazer negócio? São completamente diferentes do modelo brasileiro. O nosso modelo brasileiro, a gente vai para um almoço, um jantar, tomar um café, 1 hora de reunião, os 40 primeiros minutos a gente fica falando de futebol, de política, de a relação da vida, e depois em 15 minutos resolve o negócio, né? O contrato, ou a aliança, ou o acordo. O americano e o árabe são diferentes, né? Eles funcionam muito focados no que é o negócio. Se a gente marca uma reunião de negócio, é uma reunião de negócio. Então tem muito brasileiro que chega lá e me conta, e a política, o futebol? O americano não gosta. Então, para não causar desconforto, a gente sempre também orienta e recomenda, quem não é nosso cliente, mas a gente recomenda a todos, estude o comportamento cultural, né? Principalmente da mesa de negociação. Então a mesa de negociação é um ambiente onde a gente foca no negócio. No final até cria-se um ambiente mais amistoso, né? A gente fala de outras coisas e tudo mais. Mas existe um rito, né, que cada cultura tem a sua forma de fazer negócio. Hoje, por exemplo, o americano não almoça. Então não adianta nós brasileiros temos uma cultura do almoço. E a gente gosta de sentar num almoço para falar de negócio. O americano não almoça. Então não adianta propor ao americano um almoço para falar de negócio. Lógico que se for um momento de fechamento, ali já tem um relacionamento desenvolvido, ele vai aceitar de bom grado. Mas se é um momento de introdução do assunto, não. Aí é uma reunião realmente 40 minutos, pontual, quais são as vantagens, você cliente, de me contratar brasileiro, por que você me contrataria, qual é a minha capacidade de oferta. Ponto. Eles são mais diretos. Muito diretos. Então se eles comprarem a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, aí a porta se abre. Aí a gente tem tempo, tem a chance de uma relação um pouco mais diferente. Mas ele é muito straight to the point, como diz os Estados Unidos. Eles vão direto ao ponto e querem fazer com que o negócio faça sentido ou não. A partir dali, se fez sentido, tem um espaço relacional garantido. O árabe é diferente. O árabe quer que você vá lá. Então, vamos fazer negócio com o árabe, eu preciso de um investidor árabe, tem lá. Traz ele aqui para mim. Ele não vem. Nós temos que pegar o avião, ir lá, sentar na frente dele, ter meia dúzia de reuniões, passar uma semana lá com eles, olho no olho, até ele entender o processo e ter confiança. Aí ele começa a abrir a fase negocial. Então, como é fazer negócio fora? Primeira e única dica, entenda como é a cultura de negócios daquele país. Eu não sei por onde começar, busque uma assessoria ou busque um conhecido que você tenha lá fora que esteja bem posicionado, porque tem muito brasileiro lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto nas Arábias, dando dica errada para brasileiros aqui. A gente vê muito brasileiro tropeçando, gastando muito dinheiro sem necessidade. Sim. E um ponto muito importante que eu acho que nessa conversa é o inglês. O inglês é fundamental, né? Antes de entrar no inglês, é como a relação homem-mulher. Né? Se você é um empresário ou uma empresária e está interessado em alguém e vai tentar flertar, vai começar um processo de namoro, o que você faz? Você adequa a linguagem para aquele momento. Né? Você não vai tratar aquele futuro pretendente de uma forma grosseira ou de uma forma não adequada. Não faz sentido. O idioma é a mesma coisa quando você pensa em fazer negócios de uma forma internacional. O americano, o árabe, o europeu, ele é bastante flexível. Nós somos muito, né, fruto da cultura europeia, Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra, Holanda, Alemanha, no sul do Brasil. Então, nós temos um perfil um pouco mais europeu, que é um bate-papo mais descontraído, é uma conversa que eu posso levar um amigo, a gente compartilha juntos, enfim. Americanos e árabes, eles são muito, de novo, focados ao ponto do negócio. O americano e o árabe, eles gostam de sentar com o dono do negócio. Então, quando a gente vai levar uma empresa, por exemplo, uma das formas que nós atuamos é utilizar, por exemplo, as nossas embaixadas brasileiras, os consulados brasileiros, para ajudar a posicionar o nosso empresário dentro do mercado local. E isso é legal, porque as nossas embaixadas realmente fazem um programa, eles têm um programa de divulgação do Brasil no mercado local. Então, isso é muito bacana e a gente faz isso. Só que a gente também conduz o nosso cliente, o nosso empresariado,
a sentar com algumas entidades americanas que vão absorver o que nós, empresários brasileiros, temos a oferecer. Só que você vai sentar diante ou de um americano ou de um árabe, se for no caso lá dos Emirados ou da Arábia Saudita. Qual é a cultura de negócio deles? A pessoa que vai receber quer receber o dono, o empresário, o presidente, o fundador, o sócio majoritário, e quer conversar com esse empresário. Então, muitos empresários que nos procuram, e eu estou falando de empresários, inclusive, com bastante dinheiro, né? A gente senta e quando eu vou ajudá-los a preparar a reunião, eles já me convocam. Você vai estar comigo na reunião e você vai traduzir para mim. Eu falo, eu posso até fazer isso na primeira, não tem problema nenhum, mas você é o dono. A cultura desse outro mercado eles gostam de falar com o dono, com o fundador da operação. Eu preciso que você desenvolva o seu inglês, é o que eu falo para eles. Então, hoje tem metodologias no Brasil que com 6 meses, com 12 meses, o empresário está falando inglês. Então, eu realmente convido os empresários que têm a mentalidade de internacionalizar suas operações, ou mesmo morando no Brasil, deseja ter ou investimentos ou alguma operação fora, que tenham a língua inglesa. Porque é a partir daí que você vai começar a ter contato direto e isso gera uma aproximação relacional com o mercado local. Portas mais suaves se abrirão nesse caso. Quando o empresário ele chega até você, que você dá essas informações para ele, né? A maioria vai buscar ou eles acabam desistindo? Acontece de alguém falar assim, não, isso ainda me trava, eu já tentei, não tem como você colocar uma pessoa para fazer isso, eu quero muito, né? As insistências, né? Ainda acontece, e empresários de estrutura grande mesmo, que são pessoas que vieram de uma família simples, cresceram as suas estruturas, mas nunca pensaram também no mercado internacional. Hoje está muito fácil, né? Aconteceram algumas décadas aí para trás a tal da globalização, que foi tanto dita no mundo, né? Globalizar. O que era globalizar? Era você movimentar suas estruturas sem sair do lugar. Hoje a palavra é internacionalizar. O que é internacionalizar? Você movimenta a sua estrutura, mas você sai do lugar. Você vai para o outro local, na verdade. Então, essa internacionalização requer o idioma. Então, hoje a língua mundial é o inglês, então eu recomendo pelo menos o inglês. Lógico, se você quiser ser um empresário, uma empresária que quer entrar diferenciadamente, eu diria o inglês e o idioma daquele país. Então você vai montar uma estrutura na Alemanha, fale inglês e fale alemão. Você vai montar uma estrutura na Itália, fale inglês e fale italiano. Você vai montar uma estrutura na Arábia, fale inglês e fale o árabe. Hoje nós temos um canal de comércio gigante, Brasil e China. A minha recomendação é que você fale inglês e fale mandarim, ou os dialetos da região que você vai estabelecer o negócio. Por quê? Senão você não tem o conforto da negociação plena, e isso faz muita diferença. Mas o empresário que tem essa limitação, a gente sempre orienta e sempre, às vezes, até indica, né? A gente tem alguns contatos em alguns estados do Brasil, então a gente indica, olha, procura fulano, ele vai fazer um trabalho com você para você, pelo menos, começar a descolar a língua, começar a falar um pouquinho, pelo menos, o inglês. Sim. Que é a língua mundial dos negócios hoje em dia. A Max, ela atende outros países ou só os Estados Unidos? Não, a gente também faz entregas, ou seja, consegue levar o empresário brasileiro, a empresária brasileira para a Europa através da Espanha. Nós temos uma entrada muito forte na Espanha. É um país que muita gente busca também, né? Muito. A Espanha está se tornando um hub internacional dentro da Europa. Então tem muita gente que vai a Portugal, inclusive, via Espanha. Porque tem um programa até do próprio governo de incentivo. Então, brasileiros e brasileiras que são empresários e desejam entrar com seus produtos e serviços ou estabelecer suas operações na Europa, eu realmente recomendo a Espanha. São muito amigáveis ao empresariado brasileiro. É que a gente escuta muito falar que ainda é difícil, né? Quando o brasileiro chega. Acho que é por falta de orientação e planejamento. Né? Hoje a Espanha está muito aberta, né? A gente tem um excelente relacionamento com o governo espanhol e com as entidades, os hubs, né, empresariais. Então eles estão muito abertos, existem vários benefícios financeiros para estabelecer negócios, para entrar com produtos, com serviços, montar uma estrutura pequena que seja. Então eles são muito amistosos nisso. Os árabes nem pensar, né? O mundo árabe virou uma porta aberta entre o Oriente e o Ocidente. Eles descobriram que eles são o maior balcão internacional de negócios. Então a Arábia está muito aberta. Eu vou dar uma dica aqui que os brasileiros só descobrem quando vão lá, mas eu vou dar de graça para a audiência sua aqui. O governo árabe, se você vai implantar um negócio lá, vai estabelecer sua empresa, vai abrir um CNPJ lá e vai iniciar uma operação lá e comprar a sua residência lá, pode ser inclusive a segunda residência, você pode continuar morando no Brasil, mas ter operação e residência lá, ele vai dar o visto de permanência para você,
ele vai te dar 15 anos de isenção completa nas empresas que você montar, ou na empresa que você montar, e vai dar 15 anos de isenção se você comprar uma residência lá. 15 anos de isenção na pessoa física. Então, assim, é um incentivo do governo. Mas por que eles fazem isso? Qual é a mágica? Porque os Emirados Árabes é um governo de 7 estados, 7 Emirados, que é governado por uma única família. Eles são donos da Arábia. Eles são muito ricos, é uma família, lógico, centenária, gigante, mas a regra é deles. Então eles governam, eles são o governo e eles são donos do banco. O banco lá é privado e eles são o dono. Então eles estabelecem uma economia flat, que a gente chama, nivelada. Sim. Então o que eles fazem? Como incentivo, se você montar um negócio e tiver a residência, eles te dão 15 anos já na largada de isenção, tanto para a empresa quanto para a pessoa física, os sócios. Então é um incentivo muito grande. Aí o brasileiro já pensa, essa é facilidade, mas tem um jeito não tem jeito de nada. Você precisa montar a empresa lá, você precisa comprar uma residência e declarar isso como residência, e ele vai te dar o visto de permanência e ele vai te dar as isenções, fora uma série de apoios, treinamentos e posicionamentos empresariais que eles fazem. Mas a gente usa a Embaixada Brasileira também para apoiar o empresário nesse sentido. E uma dúvida, toda empresa, dependendo do ramo dela, do segmento, especializações, ela consegue abrir fora? Consegue. Desde, vou falar da parte de transporte, que também o pessoal... Consegue. Talvez aqui não pareça, aqui no Brasil, mas o que nós fazemos é de extrema e notório reconhecimento fora do Brasil, tá? O Brasil é muito reconhecido naquilo que nós fazemos e provemos. Não só as riquezas naturais, óbvio que o Brasil é rico por natureza, né? Nós temos aí minério, agricultura vasta e farta, nós temos terras produtivas, nós temos a eólica, nós temos a solar, nós temos uma riqueza natural muito grande, mas também a nossa linha de produção é muito reconhecida fora do Brasil. Então tudo que nós vamos fazer fora é muito bem recebido, né, em qualquer país. Precisa ser apresentado da forma correta e planejar e se preparar para colocar esse produto ou esse serviço no nicho correto. Lá fora tudo tem nichos, tudo tem categorias, então é importante essa preparação para que a gente, junto com o empresário, consiga posicionar esse produto ou serviço na prateleira correta, para que tenha a visualização correta e a precificação correta também. Outro erro, não sei se você vai me perguntar, mas já adiantando que veio na minha cabeça, preços. Muito empresário brasileiro pega o valor do produto dele aqui e faz conversão, é o valor da prateleira lá, esquece, posicionou errado o seu produto, tá? Eu vou falar de um caso que é público, está na mídia a todo momento. Nós tivemos uma família brasileira que estudou o mercado americano por 12 anos e agora finalmente há um ano e meio, 2 anos atrás, montou a primeira indústria lá. É a família Balduco, na verdade são italianos brasileiros. A Balduco montou uma fábrica na Flórida, nós acompanhamos esse processo de perto. A Balduco estudou o mercado americano por 12 anos até montar a fábrica. E o que eles fizeram? Um panetone Balduco aqui, eu não faço ideia quanto custa um panetone qualquer Balduco. Vocês que estão no mercado podem me ajudar. Não é baratinho, não. Mas o que eles entenderam? Eles, nos primórdios lá, eles pegaram o valor e converteram e botaram na prateleira brasileira e latina primeiro, não na americana. O produto não girava. E depois eles foram entender, não é converter o preço. Você tem que encontrar qual é o preço do seu produto dentro da tabela de produtos similares ou parecidos. Então eles foram entender que lá precisa de um preço americano. Então hoje um panetone Balduco normal, não estou falando daqueles top nem os menos, um panetone de linha média de comercialização, ele custa entre 5 e 6,50 dólares. Se a gente for converter, que não deveria fazer essa operação, vai dar mais ou menos uns 30 e poucos reais. Não é o preço daqui, com certeza não é. Eu acho que um panetone deve estar próximo a uns 100 reais, aqui ou talvez até mais. O preço é bem mais alto. Então, é um exemplo de que fazer preço fora não é converter o preço de dentro. Aqui nós temos tributos que nós não temos lá fora. Por exemplo, você que é empresário e foi estabelecer na Flórida você tem um imposto só que é 7,5%. Como é que você vai arbitrar um valor do seu produto lá, convertendo o valor daqui, que você tem uma cadeia de imposto aqui que muitas vezes é 40%, 45%, 50%. Não faz sentido. Então, realmente, essa questão de preço e produto, nós auxiliamos também, temos especialistas de mercado para pegar cada produto aqui e configurar no preço adequado. Eu estou vendo aqui um pão de queijo belíssimo que a Camila fez o cuidado e o carinho de trazer para a gente. Pão de queijo hoje é um produto que está massivamente espalhado nos Estados Unidos. Não é o mesmo preço daqui.
O pão de queijo lá tem um preço adequado para ele poder entrar no mercado, porque ele concorre com uma arepa colombiana, ele concorre com outros produtos de outros países, que se você botar o preço que você acha que é o mesmo preço do Brasil, você não vende pão de queijo. Então, não quer dizer que ele precisa ser mais alto nem mais baixo que o preço daqui, ele precisa ser adequado às condições daquele país. Por isso que é importante fazer um planejamento antes de fazer qualquer, né, viagem para fora. Não, deixa eu explanar, deixa eu fazer uma geolocalização para ver como que é a cidade, o país. Isso. Mas o planejar, né? Estudo de mercado. Tudo tem possibilidades. Tem. É só você começar corretamente que dá certo. E foi o que você falou. Todo produto ou serviço encaixa? Encaixa. Desde que posicionado. A gente precisa posicionar adequadamente, mas encaixa. E para quem está começando nessa área que você faz hoje, que dica você daria? Estudar. A minha formação toda é em tecnologia, minha vida inteira, foram 28 anos nessas empresas americanas que eu trabalhei, todas de tecnologia, alta tecnologia, e eu me especializei em tecnologia. Mas na hora que eu comecei a minha empresa, eu comecei a receber potenciais clientes e perdi muitos clientes, porque vinham clientes, por exemplo, de peças automotivas. Eu não entendia nada de peça automotiva. E ele me perguntava, como é que eu posiciono isso? Como é que eu posiciono? Eu não sabia responder. Eu falei, olha, vou passar você para um amigo porque eu não atuo nessa área. Então até eu entrei num processo de customização, de preparação. Então eu entendi que o meu grande diferencial seria começar a estudar. Então à medida que iam me chegando, alguém me falava, porque o meu negócio ele não vende... Eu não faço venda de propaganda, eu não faço propaganda do que eu faço, até porque eu trabalho com sigilo, né? Eu trabalho com famílias empresariais que não vai me permitir fazer propaganda da movimentação deles, porque a concorrência está de olho. Eu trabalho com a movimentação de fortuna, que lógico ninguém quer abrir os seus números para o mercado, então o meu trabalho é ultra sigiloso. Então a minha propaganda é meu próprio cliente, ele vai de boca a boca e vai passando. Então alguém muitas vezes ia me referendar, Márcio, eu vou te passar alguém que mexe com móveis. Aí eu procurava estudar rapidinho o mercado moveleiro, ou seja, entender que tipo de imóveis, preços, formas, distribuição, logística, importação, exportação. Pelo menos eu tirava ali uma manhã para estudar esse cenário, para eu pelo menos ter condições de falar com o meu cliente. Então, eu sou prova viva do que eu falo. Eu estudo constantemente, toda semana me chega um cliente novo, eu estou estudando o mercado, o produto, como posicionar, a forma de entrar nos Estados Unidos, porque existem várias regras. Então eu procuro os mercados que fazem as regulações de produto e serviço e procuro entender, até para eu poder entregar para esse potencial cliente informação positiva sobre o produto dele. Nossa, que legal. Então estudar. Como é que faz? Estudar e se preparar. É porque tudo que a gente vai fazer, né, tudo que vem é importante a gente ter. Eu sempre falo que o básico não vai me deixar no perrengue. Isso. É isso então, aí. Tem um cursinho rápido, vamos fazer. Isso é importante. 1 hora você vai utilizar. Sim. Porque vai trazer à mente, né? Aquela memória do que você já estudou. Sim. Então, para quem está querendo ir para fora e tem que estudar, tem que buscar informações. Tem que tomar cuidado a quem vai dar ouvidos. Isso, muito cuidado. Hoje, e eu vou falar isso porque eu já tive amigos empresários que tropeçaram. Hoje eu estou auxiliando eles a corrigir o tropeço. Eles chegaram até mim e falaram, Márcio, eu fui no Google, ou eu infelizmente fui olhar Instagram, tem uns influencers, né, que recomendam isso, aquele ou aquele outro profissional, não tem influencer nenhum que me recomenda, você nunca vai, se tiver influencer me recomendando, você liga para mim porque eu não autorizo nenhum influencer me recomendar, e vários influencers têm recomendado, infelizmente, profissionais não adequados. Então vários amigos que tropeçaram, gastaram dinheiro pegando pessoas ícones de internet. Quem é bom não precisa ser ícone de internet, tá, gente? Então, quem é bom, sabe o que faz, ele não vai pagar alguém para falar dele. Ele sabe o que faz, ele tem garantia do produto que ele entrega. Procure descobrir quem são. Eu vou dar uma dica. Normalmente, os profissionais brasileiros que são bons, eles estão, de alguma forma, conectados com a embaixada e com o consulado brasileiro naquele país. Busque a embaixada brasileira, busque o consulado, ligue para eles lá, pergunte, olha, eu estou pensando em ir para esse país, você me recomenda assessoria, você me recomenda consultoria, se você for para os Estados Unidos, Miami, Flórida, Texas, Massachusetts, Washington, essas regiões, eles me conhecem, eles vão me recomendar, vão recomendar outros também, são vários profissionais, mas pegue um profissional que é recomendado de uma forma segura, você não vai ter risco. Agora, fora isso, pode tomar um susto. E dentro disso que nós estamos falando de conhecer, me veio uma outra coisa na cabeça, que eu vou dar mais uma dica para a audiência aqui. Essa dica vai custar $10 mil, mas eu não vou cobrar hoje aqui. Então, quando você for lá na Flórida, você me paga um café e está tudo bem.
Tem um grupo de brasileiros que se posicionaram muito bem dentro do sistema educacional americano. Em Harvard, especialmente, tem uma diretoria só de brasileiros lá. Então, Harvard lançou um programa, inclusive serve para todos, cursos gratuitos usando a metodologia de inteligência artificial. Legal. Inteligência artificial. É de graça e, para quem não fala inglês, é em português. Que a diretoria é de brasileiros, eles estão fazendo isso tudo em português também. Se você quiser treinar o seu inglês, minha recomendação, faça os cursos em inglês, ou se você não tiver inglês, faça os cursos em português, porque você vai ter um diploma, um certificado internacional de Harvard. Então eles fazem cursos tudo com IA, aplicação prática do IA no sistema de comunicação, para empresas de tecnologia, alimentos, bebidas, hotéis, enfim, para todo segmento, varejo, para todo segmento de mercado. Então façam um Google aí, cursos de IA gratuitos promovidos por Harvard em português. Pode fazer, vocês vão ver lá. Eu já ouvi falar, eu já cheguei a pesquisar também referente a isso. É muito bom, é importante a gente, né, buscar esses conhecimentos principalmente para fora, que é o que a gente comenta. Muita gente não tem essa sabedoria ou acredita, porque já é uma crença, né, da própria pessoa, de que não vai alcançar chegar em certos níveis, né, de buscar conhecimento, de saber que tem coisas que dá para você agregar mais na sua vida. Eu acho muito importante isso. Mas a gente está quase já indo para o final, então eu quero que você deixe aqui um mentor que até hoje faz e te aconselha, né? Eu sempre faço essa pergunta, de alguém que trouxe uma visão para você diferente, ou de alguém que segue a sua vida até hoje e você usa essa palavra sempre que precisa. Eu posso fazer uma disrupção na sua pergunta? Pode. Eu não tenho como, senão eu seria injusto. Sim. Eu diria que são 4 mentores, né? Logicamente, o número 1 da fila, inclusive eu fui coautor junto de um livro, e está escrito nesse livro sobre esse mentor. O primeiro mentor da minha vida é Jesus Cristo. Eu não faço nada na minha vida sem conversar com Ele, né? Acredite você ou não. Então, eu tenho meus tempos de oração todos os dias, eu oro todos os dias, o dia inteiro, para onde eu vou, onde eu estou saindo, o que eu vou fazer, o que eu vou entrar. Antes de entrar aqui, antes de chegar aqui para esse podcast, eu estava orando ali embaixo. Então, ele é meu mentor. Ele fala com a gente, ele é vivo e ele move e ele mostra. Meu segundo, obviamente, é a minha esposa. Minha esposa está comigo já há 20 anos. Ela é uma mentora fantástica, ela cumpre o que a Bíblia fala, uma auxiliadora idônea. Ela me puxa a orelha sempre, tanto que minha orelha está crescendo, eu estou até preocupado porque ela puxa tanto minhas orelhas, mas é um puxar amoroso e carinhoso, é um puxar de orientação. Então a minha esposa realmente, ela me põe nos trilhos em vários momentos. O terceiro hoje é o meu sócio. Eu tenho um sócio nos Estados Unidos, que é um brasileiro também, o Paulo Garcia, ele vai assistir isso em algum momento. Ele é um anjo de Deus, tive né, a oportunidade de conhecer. Você conheceu o Paulo. O Paulo tem me ensinado muito sobre o mercado financeiro americano, ele está nesse mercado há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Eu diria, hoje é um dos brasileiros mais bem posicionados dentro do mercado financeiro americano. Ele tem sido um pai para mim, né, que me pega pela mão e tem me ensinado muita coisa. E por último, minha filha. Ela acompanha tudo que a gente faz e ela sempre fala: pai, tá errado, faz assim. Eu olho para ela e falo assim: minha filha, você tem 14 anos, como é que você tem condição de falar isso? Ela fala: eu falo por aquilo que eu vejo, que eu estudo. Ela tem estudado bastante. Faz isso, faz aquilo outro. Se você der uma olhada nas minhas mídias, se você gostar do meu site, inclusive, pode mandar um parabéns para mim, que eu passo para ela. O site foi desenvolvido por ela, minhas mídias é desenvolvida por ela, uma menina de 14 anos. Já formou em Power BI com 12 anos, então assim, uma menina que hoje é ungida, né, por Deus também. Ela é consagrada, é batizada já, ela tomou a decisão do batismo dela. Então são mentores hoje que atuam de forma construtiva na minha vida, né? Jesus Cristo, o Paulo, minha esposa e minha filha. São mentores que eu não deixo de ouvir em hipótese alguma. Isso é importante, é a base, né? A gente ter a nossa base. E quando a gente tem isso, eu falo que eu também, uma das pessoas, meus principais é Jesus. Sem Ele, não tem orientação e não tem sabedoria. E quando a gente é direcionada, a gente sabe que Ele tá ali cuidando de cada detalhe, é só continuar e não desistir, né? Então eu quero aproveitar, deixe suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, se tem Instagram, LinkedIn, eu já acompanho, então já aproveite falando das suas redes. Tá. É fácil, eu acho que vai ficar aqui registrado, mas se você quiser tomar nota, eu estou no LinkedIn, sou muito ativo, é Márcio
Pirro Almeida. O Pirro é P de Paulo, YRRHO, então Márcio Pirro Almeida. E o Instagram é o da Máxima, é Máxima com S, M-A-S-I-M-A, Advisors em inglês, A-D-V-I-S-O-R-S, Máxima Advisors, C-O, Company. Então, ali você conecta o Instagram, ali você conecta o LinkedIn, é onde eu posto praticamente tudo que eu faço ou falo, e eu fico à disposição. Se você fizer contato, nós vamos falar direto e rapidamente. Obrigado. Márcio, muito obrigado pela conversa, pelas informações, é muito importante. Quem quer abrir a empresa para fora, procure ele, pode ter certeza que um planejamento completo você vai ter. Mais uma vez agradeço pela presença. Eu que agradeço. Pela oportunidade de ouvi-lo, de conhecer um pouquinho mais sobre sua história, sua trajetória. E você que está aí nos ouvindo, comenta, curte, compartilha. Até o próximo episódio. Tchau, valeu.